tamanho, diria que é os padrões normais, não chega a ser magro, mas é aquela pessoa que tu olha na rua, tu acha que a pessoa é magra, mas tem aquelas gordurinhas indesejadas, né? Então, eu gosto sempre de ressaltar, primeiro me apresentar, que é para as pessoas terem uma noção da onde que veio o Caio, né? Então, uma pessoa que veio de um ambiente totalmente desfavorável, de dentro de casa, onde era só comilança, né? E mostrar que padrão genético não é limite para se atingir o objetivo. Só vai se tornar mais difícil, mas querer é poder, né? Então basta ter disciplina, foco e andar sempre em frente, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, né, a Ias já falou, só dá uma abanadinha aí e vai chamando aí, beleza? Bom, essa aqui é a Yasmin, no início do nosso trabalho, né? O que me motivou a convidar a Yasmin para treinar comigo foi que, como a Yasmin diz, os amiguinhos, os imaginários, os amigos imaginários, né? A Yasmin foi competir a primeira competição dela e me deu uma vontade muito grande de ir falar com ela, desejar uma boa sorte e passar algumas recomendações, digamos assim, né? Só que chegando na loja, a Yasmin já tinha ido embora para o campeonato, teve o campeonato, ela se classificou muito bem, né? E depois do campeonato ela teve um rebote. O que é o rebote, para quem não está familiarizado com fisiculturismo? É que depois do campeonato a gente dá uma relaxada nos treinos e na alimentação e acaba tendo uma retenção de líquido muito grande, a gente acaba aumentando o peso, e aí foi o que aconteceu com a Yasmin, que são as fotos de cima ali, que são de outubro, né? Foram aquelas fotos ali, se não me engano, são uns 2 ou 3 meses depois do campeonato. E daí, então, a gente começou todo um trabalho de recondicionamento físico, né? Onde em 5 meses a gente já começou a ter uma diferença muito grande. E o trabalho dela foi um trabalho, digamos, mais mental no início do que propriamente físico, né? Porque o atleta, ele tá com a cabeça que o do seu físico de cima do palco. E passado aquilo, quando a gente tem esse rebote, a gente fica meio que, não digo deprimido, mas a gente fica naquela assim de, será que eu vou conseguir de novo aquele físico? Então, foi a minha vontade de ter convidado ela foi justamente eu me enxergava na Yasmin quando eu comecei a treinar. Então, eu achava que eu poderia agregar muito a ela. Aí foram se passando. Oi. E, Caio, eu acho legal a gente expor isso, né, do início dessa nossa relação e o quanto cada um contribuiu para a evolução do outro. E que também essa questão do rebote acontece muitas vezes, nesse caso aqui, a gente está falando no cenário de uma pessoa que competiu e tal, fez um processo mais extremo para uma finalidade de competir. Mas isso está muito dentro do que às vezes acontece das pessoas fazerem as dietas da moda, de fazerem as restrições, de fazerem todo o período restritivo demais e tem um certo resultado, mas depois aquilo fica desenfreado e a pessoa engorda o dobro e fica se culpando, fica nesse processo mental, Verdade. como tu falou, de achar que nunca mais consegue, ou que não consegue, ou que não é para ela. Então, acho que esse fato assim, de pensar sobre o quanto é importante a gente estar cercada das pessoas certas para cuidar da gente, não só nos Verdade. passar tecnicamente o que precisa ser feito, mas também uma motivação, né? Isso é bacana. E bem falado isso. No caso, não sei se algumas das de vocês, gurias, já passou por isso, ou se não passaram, tem alguém na sua volta que provavelmente tenha vivenciado isso, né? Faz um trabalho muito restritivo da alimentação, num período ali de 60 dias, mais ou menos, tem um resultado expressivo, né? E é como a Yasmin falou, a pessoa acaba querendo ter a sua rotina de novo ou não aguenta ter a rotina porque foi muito expressivo, cortou a dieta da sopa, fica 30 dias só comendo sopa, por exemplo, né?
Ou cortar totalmente o carboidrato. Quando tu restringe, faz uma restrição muito grande no organismo, quando tu começa a ingerir aquilo novamente, o teu corpo agarra de forma enlouquecedora. Porque ele não sabe quando o louco do Caio, a louca da Yasmin, vai cortar isso de novo. Então, vamos agarrar. Então, as pessoas que tiram sal da alimentação, cortam carboidrato, ou faz só dieta líquida, né, só da sopa, por exemplo, quando começa a comer de novo, tem que ter toda uma educação, para não ter efeitos negativos, tem que ter toda uma educação para se voltar a comer. Por isso que não é legal, não é bacana fazer esses trabalhos expressivos, assim, né, muito radicais, porque o que vem rápido, vai rápido, né? Isso daí não tem, é tudo na vida. Foi impressão minha ou a Mayara levantou a mão? Não. Não? Não. Ah, beleza. Gurias, eu vou Então desativar. foi só uma mexida ali que eu achei que tivesse Vou levantado a mão. desativar o áudio de todas para vocês só nos sinalizarem se está tudo ok, se estão ouvindo bem, se tem alguma dúvida em especial, se a gente segue. Tá tudo ok. Tudo certo. Beleza. Isso aí, caiu. Dando seguimento, então, ao trabalho com a Yasmin, né? A foto que ela está de biquíni azul foi a primeira competição, onde nós não estávamos ainda trabalhando junto. E depois as outras duas fotos foi a sequência das competições que a gente se esforçou para isso, né? Então, o que eu brinco com o pessoal, que mais mudou Yasmin de uma foto para outra foi o sorriso por estar treinando comigo, né? Eu faço essa brincadeira porque no primeiro campeonato ela estava com o aparelho e depois estava sem o aparelho, né? Mas dá para notar toda uma densidade maior no trabalho de coxa, de glúteo, né? O detalhe no superior dela, na linha de cintura, abdominal, né? Que ela era bem invocada com isso. Aqui é um outro trabalho meu, né? Que numa dessas vocês podem estar pensando, tá, mas que ela compete, né? Então é mais fácil. O pessoal sempre acha isso. Aqui é um caso de uma aluna minha, né? Onde ela não compete, né? Ela simplesmente quer ficar, vou falar bem a linguagem dela, ela quer ficar gostosa, né? Então ela foi toda uma mudança de hábito da vida dela, né? Pode ver ali o hábito, a cervejinha na mão dela, né? O tamaninho que ela estava, isso daí é um trabalho de 3 anos, a gente. Ela é uma menina muito disciplinada, super focada, né? Que é a Daiane, ela participou já de alguns desafios da Yasmin, se não me engano, um deles ela ganhou, né? Então, o que é a força de vontade da pessoa, né? É o que eu brinco. Ela hoje, se não me engano, ela tem 39 anos, tá? Então, fazem uns 5 anos, tá? Então, o que eu comento com o pessoal? No caso dela, especialmente, né? Levou 30 anos, mais de 30 anos para chegar naquele corpo mais cheinho ali, gordinha, né? Tem que ter calma no processo de emagrecimento, que não vai ser em 30 dias que a pessoa vai emagrecer. Totalmente, né? Não vai ser... a pessoa levou anos tendo uma vida inadequada em termos de hábitos alimentares e bebidas e tudo mais. Não vai ser em 30 dias que vai resultar, mas é possível, né? Então, outro caso que querer é poder. E um mais agressivo ainda é desse aqui da Denise. Ela também é atleta de fisiculturismo, que ela tinha esse sonho de competir, né? Mas a foto central ali é uma foto onde a maioria das mulheres já gostariam de ficar, né? Que é uma coxa mais torneada, a barriga retinha, sem grandes definições, né? E olha o tamanho dela, né? Então, quem olhava a Denise antes ia achar que nunca seria possível ela atingir o corpo que ela atingiu,
né? E depois a última foto foi a foto da competição dela, tá? Claro, né, gente, no caso de atleta, na fase final, ali nos últimos 2, 3 meses, a gente treina muito, coisa de 3, 4 horas por dia, tá? Mas, perdão, no caso de vocês, leigas, né, que treinam para manter uma saúde, para se sentir melhor na praia, colocar um vestido mais padrão do meio ali, acredito que seria meio que um gosto meio que geral, assim, né? Tipo, não se sente agressivo em olhar naquela questão, tipo, nossa, como ela tá forte, tá feio, né? Tá uma coisa mais natural, assim, né? Nos olhos leigos. Vamos, então, à questão de treinamento mesmo, né? No caso, a mulher tem um preconceito muito grande, um receio muito grande em treinar superior, né? Não sei vocês aí, se vocês treinam superior ou se são daquelas que no dia do superior sempre tem um imprevisto que não pode ir na academia, né? Alguém tem esse impasse aí, meninas? Digam. Ou já tiveram? Né? Eu adoro. Eu adoro, principalmente ombro, tô adorando. Treinar ombro, eu acho tudo de bom, acho tão bonitinho. Eu Legal, gosto legal. bastante também. Ótimo, bom ouvir isso. Esse time é bom, hein, Caio? Não tô dizendo. Não, esse time é bom. Não, aceitando. Mulheres empoderadas. Total A gente não aceita. Empoderadas de conhecimento. Tá, e diga. Até para falar para as meninas, como eu não tenho carro, eu ando muito com uma bolsa pendurada no ombro, tipo, anos de faculdade. Isso foi causa de uma contratura. E é justamente o treino superior que também me ajuda bastante a não ter dor nas costas por causa disso. Além de tornear os bracinhos, né? Perfeito, perfeito. Nós vamos chegar lá, comentar isso daí, mas é bem importante isso aí que tu mencionou, Thay. Tu ia falar alguma coisa, Thaís? Não? Certo. Não. Beleza. Então, o que acontece, né, gurias? Eu escuto muito dentro da academia quando uma aluna mais gordinha, né, digamos com um braço desse tamanho, que ela me diz justamente isso. Caio, meu braço já é grande, não põe muito peso. Eu não quero ficar com o braço grande. Só que o detalhe é assim, né? Esse braço é um braço gordo, ele tá grande de gordo. Se fosse no caso da musculatura, o braço é bem mais fino que isso. Então, eu chego até a agarrar o braço da aluna e eu digo, mas ô fulana, não te preocupe, isso aqui, ó, que eu tô agarrando, aí credo, Caio, mas isso que eu tô agarrando, ó, é gordura. Ai, como tu é grosso, eu tô te falando, né? Antes eu ficava meio assim de falar, né? Mas não, temos que falar a real mesmo. Então, o que acontece? E acabo que escuto a mesma coisa de meninas com um braço nesse modelo. Um braço fino, um braço magro, que me diz, Caio, eu só quero definir, não põe muito peso. Que eu acho interessante nesses comentários, né? Todas elas procuram evoluir. A gordinha quer emagrecer, a magrinha quer definir. O que a magrinha não entende que o braço dela não define porque ela não tem massa muscular. Então, ela precisa ganhar massa muscular. Ela precisa de hipertrofia. Só que quando a mulher escuta hipertrofia, ela pensa na Graciane Barbosa. Não é ficar do tamanho da Graciane Barbosa. Ali é outros fatores, né? Mas ela quer hipertrofia, ela quer ganhar massa muscular. Claro, o que vai acontecer? São corpos diferentes, né? Mas os dois vão treinar com sobrecarga intensa, sobrecargas desafiadoras. Então, é o que eu ia mencionar antes. A mulher, né, entra na academia querendo evoluir também o seu superior. Na vida, a gente só cresce com desafios.
Quando a gente começou na escola, a gente foi desafiado a ler e escrever as vogais. Depois disso, a gente passou para as consoantes. Depois disso, a gente começou a juntar as letras e formar palavras, né? Dificuldade muito grande. Na vida, a gente evolui quando a gente tem um desafio muito grande pela frente, independente do que seja, né? E então, por que que as pessoas pensam que treinar com pouco peso vai ajudar elas a evoluir o físico, né? Então, o que que acaba sendo a diferença de um treinamento para o outro ali, da gordinha que quer emagrecer e da magrinha que quer ganhar hipertrofia? No caso, vai ser o volume de treino total do treinamento delas superior. Mas, ambos os casos, elas vão treinar com sobrecargas desafiadoras, ou seja, vão treinar pesado superior também. Além do mais, que a mulher quer aumentar coxa e bunda, né? Então ela vai fazer um agachamento porque ela viu ou porque que agachamento é bom, ou porque o instrutor, personal, o professor está lhe aplicando agachamento, e se ela não tem um superior bem trabalhado, ela não vai aguentar o agachamento, mas não por causa das pernas que são fortes, e sim pela lombar que está fraca. Ou que se ela é uma mulher que tem um problema postural, no caso os ombros para frente, que seria cifótico, ela não tem resistência nas costas para botar os braços na barra e ter que segurar a barra, porque começa a doer as costas, né? Então é muito importante o trabalho de superior, como a Thay mencionou antes, que teve uma contratura por falta de musculatura, né? Ficar agarrando a bolsa, e com a musculação melhorou isso daí, né? Alguma dúvida, alguma pergunta? Yas, até que horas que nós vamos? Eu não vi que horas começou a transmissão aí para cuidar os 40 minutos. Tu tá com o microfone desligado. A gente começou às 7h40, então a gente vai até 8h30. 8h30? Tá, mas eu vou cuidando aqui também, vou avisando. Tá, beleza. Então, é aquilo, né? Para treinar pesado, tem estabilizadores fortes. Né? O que seria o estabilizador? Toda a musculatura do core. Para quem não está familiarizado com essa nomenclatura, o core seria um cinturão, né? Na região ali abdominal e lombar. O glúteo, em alguns casos, em alguns exercícios, também é um importante estabilizador, né? Então, fazer exercícios de abdominais, exercício de lombar, não somente treinar costas, mas trabalhar a região lombar, levantamento terra, hiperextensão lombar, né? E esses exercícios aí são exemplos também para reforçar a musculatura do core, tá? Que aí vai auxiliar tanto o abdômen quanto o lombar e também ativar o transverso abdominal, né? Que é a musculatura que protege os nossos órgãos. Então, é interessante englobar esses trabalhos de prancha para auxiliar no exercício. Em que momento pode ser feito isso? Pode ser feito antes do treino de inferior, né? Que aí já vai aquecer aquela região. Pode ser feito se você treina um dia cardio, pode deixar somente para o dia de cardio, porque aí faz abdominal e prancha. O exercício de lombar, especificamente o terra e hiperextensão, deixa conciliado no treino de superior, né? E o abdominal e as pranchas pode fazer junto com o treino de perna no início, ou no exercício de aeróbico, que aí faz somente aquilo, né? Aí vai do critério do gosto de vocês, ou do personal, do professor, né? Não sei se vocês têm algum acompanhamento, para poder fazer esse trabalho, mas é importante que se faça, né? A quantidade de vezes na semana fica mais complicado a especificar, porque vai depender de corpo para corpo, biotipo para biotipo, tá? Mas de forma bem geral, assim, de 2 vezes na semana estaria legal para todo mundo. Vamos botar assim, tá bom? Alguma pergunta?
Tudo certo aí, meninas? Tudo certo? Tô falando rápido demais, gurias? Não, tá ótimo. Não, tá bem. Tá. Beleza. Aí, Que ó, prestamos atenção agora. O Caio não acontece, consegue né? colocar em tela cheia? Caio, Eu achei que tivesse em tela cheia. no caso, a gente está conseguindo enxergar, mas não está em tela. Agora sim. Eu achava que já estava em tela cheia. Desculpa. Agora sim. Então, o que acontece, né? O stiff, então, né? Acaba que muitas vezes as pessoas sentem mais a lombar nele do que posterior. Até dolorido é a lombar, justamente pelo quê? Pela falta da musculatura que a gente comentou anteriormente. Na figura da nossa direita, que está ali com as costas bem retinha, às vezes a pessoa sente a lombar. Não tem problema em sentir a lombar estando com aquela postura ali. Tá? Por quê? Porque a lombar está contraída durante o movimento, então tudo ok de sentir ela. Tá? Porque ela está gerando aquela tensão para proteger a coluna. Já quando a pessoa não tem força na lombar ou não tem flexibilidade no posterior da coxa, para ela conseguir descer mais no movimento, ela acaba entortando a coluna, fazendo aquele formato ali. Aquilo ali é muito perigoso, aquilo ali tem que cuidar muito. Por que acontece? Os discos estão pressionando a medula. Então, ali tu pode realmente acabar lesionando as costas, lesionando a coluna. Tá? E sem contar que a tua lombar está totalmente alongada, ou seja, relaxada, também pode ocasionar algum estiramento, alguma contratura, sim. Tá? Outro exemplo do stiff é esse aqui. Né? Muitas vezes a gente vê a figura da direita, as gurias fazendo o stiff, flexionando demais o joelho. Se o foco do exercício está sendo para posterior da coxa, a gente pode dizer que o exercício está errado, tá? Porque o stiff é o único exercício para posterior da coxa que trabalha no seu alongamento máximo, ou seja, quando o músculo está bem esticado, né? Diferente de uma mesa flexora, que é quando o peso está com a perna flexionada e o músculo está encurtado. Né? Então, na figura da direita, pode reparar que ela não está com a perna estendida, né? Semi-estendida, então acaba tendo um encurtamento. O que seria, como que poderia se aproveitar o exercício dessa maneira? É utilizando ele no trabalho de glúteo, porque acaba que tem um alongamento muito grande no glúteo. Então, por exemplo, poderia fazer, se o dia do treino é glúteo, tá? Fazer exercícios localizados de glúteo e no final fazer um stiff dessa maneira, porque ele vai estar sendo focado no glúteo e vai gerar um alongamento muito grande, tá? E também isso é uma estratégia muito boa de utilizar primeiro os exercícios que só contraem e depois utilizam um exercício que vai alongar aquela musculatura, tá? Mas, voltando, se o foco é posterior, está errado aquela maneira. A maneira correta seria a figura da esquerda, onde o joelho está levemente flexionado, coluna retinha, perfeita postura. Tá? Outra forma de fazer stiff que é bem legal, que eu utilizo bastante, a Yasmin era uma que gostava muito de fazer, é stiff no cabo. No crossover, bota uma barrinha na roldana, bota a roldana lá para baixo, e deixa, vai mais para o meio do cross, dá mais ou menos uns 3, 4 passos e faz o stiff no cabo. É uma forma bem legal essa variação do stiff, pega bem posterior. A Yasmin pode falar melhor, que ela sempre elogiava, eu adoro esse que consigo concentrar bem. Né? Uhum.
É super bom. Depois eu posso fazer Sem um per... vídeo mostrando e aí te marco até para as gurias associarem certinho como é que é a execução dele. Mas eu achava muito bom para Uhum. estabilizar e até a questão da pegada na barra, porque às vezes o que é o ruim dessa posição de fazer o stiff aqui? É que a mão vai cansando, cansando, cansando e a barra. E aí, se o superior já não está tão bom, desenvolvido, forte, a gente fica mais preocupado em tentar segurar a barra do que de fato alongar o posterior. Empinar o bumbum, jogar o peso lá no tornozelo, lá no calcanhar, então é tudo muito complexo. Nessa forma que tu fala, até porque eu tenho, né, uma fraqueza no core, eu tenho sempre cuidando e trabalhando isso, me ajudava muito, assim, eu gostava bastante. Mas depois eu posso fazer Ah, para mostrar. Thay, vocês costumam fazer stiff, não? Sim. Sim. E te cansa muito a lombar? Como é que é? Para mim era bastante o braço. E aí foi aí que eu tive que trabalhar de outra forma também o superior. Uhum. A Cacá, especialmente, Caio, ela tem um alongamento absurdo. A gente tem que chegar a colocar ela em cima de 2 steps para ela conseguir fazer um stiff que alongue de fato, porque o alongamento dela é impressionante. Nossa. É sério. Eu gosto bastante de fazer stiff. Aí depois sobre a lombar, o que eu sinto mais é no hack. Não sei se eu tenho medo, né? Como eu já falei para Yasmin até, ou eu fiquei com a impressão que a quantidade de peso parece que fica em cima do ombro, não sei, eu não sei se é impressão minha ou por causa do meu problema da lombar, né? Não problema na lombar, né? A Sim. Yasmin, o que eu tô falando, ela pode... Ela tem, Caio, ela tem uma hiperlordose, tá? E aí, naquela plataforma do hack, se ela tenta pressionar o quadril Sim. contra a plataforma, ela sente Tá. um desconforto bem expressivo. A gente não trabalha com muita carga com ela, não. Mas, claro, fora que o hack é uma coisa que intimida, né? Porque aquela pressão em cima do ombro ali, né? Tem que ficar a coxa e tal. Mas acontece isso em razão, especialmente da hiperlordose dela. Daí ela sente desconforto mesmo fazendo. Sim. Tomando todos os cuidados. Gente, é a primeira vez que eu uso o Zoom e eu não tinha visto que tinha uma setinha para baixo e tinha mais gente na sala. Eu não tinha visto que tinha entrado a Karina e a Carol. Aí quando a Yasmin falou Karina, eu fiquei rateando aqui, ué, mas quem é aonde? Aí eu vi uma setinha ali, aí encontrei. Sejam bem-vindas, desculpa. Mas o hack seria a montanha-russa, né? No parque de diversões, assim, comparando que tu olha e dá aquele pavor muito grande. Bom, outro exercício, né, é o agachamento. Mais cedo a Thaís não tinha conseguido visualizar legal, né? Agora fica mais fácil. O que acontece, né? Gente, muitas pessoas no agachamento se preocupam. O que é a preocupação no agachamento? É joelho e coluna. Só que as pessoas se preocupam tanto em não deixar o joelho avançar a ponta dos pés, de acordo com a figura 1, que não tem como o indivíduo, a mulher, agachar, ter um agachamento profundo, sem avançar sem avançar o joelho à ponta dos pés. Porque senão acaba fazendo essa flexão excessiva do tronco e com a sobrecarga são muito grande na coluna, né? Aí aqui não tem jeito, a pessoa vai sentir lombar, independente se treina, se faz o trabalho de estabilizadores ou não, tá? Então, o que acontece? A figura 2, desculpa, a figura 2 seria a posição correta. Se vocês pegarem depois em casa, logo que acabar aqui a nossa conversa, vocês pegarem fazer agachar, posição de cócoras, né? Vocês vão ver que o joelho vai avançar um pouquinho a ponta dos pés. É normal isso, desde quando nós éramos crianças que nós se agachava para brincar, o joelho sempre passa a ponta dos pés. Isso daí não tem problema, tá?
salvo se a pessoa tem alguma lesão, alguma restrição, aí teria que fazer toda uma análise se seria de forma aproveitada o agachamento, tá? Agora eu estou vendo também que tem um reloginho ali, né, Yasmin, ali em cima do... A gente está com o tempo aqui que quase falta 2 esgotando. minutos. Isso, mas aí assim, o que vocês acham, gurias? Vou desativar tudo aqui. Vou encerrar e vou abrir uma sala nova para a gente continuar falando. Pode ser? Sim. Pode ser? Tá, então Beleza. eu vou encerrar e aí a gente abre uma nova, porque pelo que eu entendi, ele liberou 30 minutos. Esse danadinho tá me forçando a comprar esse, né? Vou ter que assinar o negócio, gente. Aqui. Tem que desenhar. Tá, eu vou encerrar e aí tô mandando outro link pela lista de transmissão no WhatsApp para todo mundo e a gente entra de novo, pode ser? Beleza, combinado. Então tá bem.